As luzes de neon do Rio de Janeiro piscavam como estrelas artificiais, refletindo no asfalto molhado de uma chuva leve que caíra mais cedo. A cidade, com seu pulsar incansável, parecia dançar ao ritmo de uma batida invisível. O som do samba escapando de bares lotados, o chiado de pneus contra a rua, o burburinho de vozes que se misturavam em um coro caótico, mas vivo. Era uma noite quente, daquelas que faziam a pele grudar na roupa e o ar parecer denso, carregado de promessas e histórias não contadas. Perto do lendário estádio do Maracanã, onde o futebol brasileiro escrevera algumas de suas páginas mais gloriosas, um ônibus velho, com a pintura descascada e as janelas embaçadas pela poeira do dia, avançava lentamente por uma rua estreita de um bairro humilde. O motor roncava como um animal cansado, e o veículo balançava a cada buraco, como se carregasse não apenas passageiros, mas também as memórias de uma cidade que nunca dormia. Dentro do ônibus, sob a luz fria e intermitente dos fluorescentes, havia um mosaico de rostos, trabalhadores exaustos voltando para casa, estudantes com mochilas pesadas, uma mãe ninando um bebê inquieto, um vendedor ambulante segurando uma sacola cheia de bugigangas. Era o Rio em sua essência, uma mistura de luta, esperança e um toque de magia que pairava no ar, como o eco de um gol narrado por um locutor de rádio. Entre os passageiros, um homem subiu quase despercebido na parada próxima a uma praça onde crianças ainda brincavam com uma bola de plástico sob a luz fraca de um poste. Ele usava uma camiseta cinza desbotada, calça jeans surrada e um boné de aba reta que escondia parcialmente seus cachos rebeldes. Nos pés, um par de tênis gastos, com traços de terra vermelha agarrados às solas, sugeria que ele havia caminhado por vielas de chão batido antes de embarcar. Seus passos eram leves, quase dançantes, e ele carregava uma mochila pequena jogada sobre um ombro. Não havia nada de especial nele à primeira vista, apenas mais um carioca voltando para casa, perdido na multidão. Ele pagou a passagem com algumas moedas, trocou um aceno rápido com o motorista e seguiu para o fundo do ônibus, escolhendo um assento próximo à janela. Sentou-se com a naturalidade de quem está acostumado a passar despercebido, puxando o boné um pouco mais para baixo, cobrindo os olhos. Mas havia algo em sua postura, ombros relaxados, mas alerta, um leve sorriso brincando nos lábios, que chamava a atenção de quem olhava com mais cuidado. Esse homem era Ronaldinho Gaúcho, o mago da bola, o craque que encantara o mundo com dribles impossíveis, gols antológicos e um sorriso que parecia iluminar até os dias mais cinzentos. Mas ali, naquele ônibus, ele não era o ídolo de milhões. Era apenas um brasileiro querendo um momento de paz, longe dos holofotes. Ronaldinho havia passado o dia em uma ação beneficente secreta, distribuindo bolas de futebol e comida para crianças de uma favela no subúrbio do Rio. Era algo que ele fazia com frequência, sem alarde, sem câmeras. Ele sabia o que era crescer com pouco, em Porto Alegre, onde o sonho de ser jogador parecia tão distante quanto as estrelas. Depois de horas cumprimentando, rindo e jogando bola com os pequenos, ele decidira voltar para a casa de ônibus, como fazia às vezes, para sentir o pulso da cidade que tanto amava. O Rio, com sua energia crua e sua mistura de caos e beleza, era o lugar onde ele se sentia em casa, mesmo sendo um ícone global. Ele se recostou no assento, os olhos percorrendo a janela, onde as luzes dos bares e as silhuetas das palmeiras passavam como um filme em câmera lenta. Suas mãos, que já haviam dominado a bola com a precisão de um maestro, descansavam no colo, escondidas nas sombras da camiseta. Ele não queria ser notado, não naquela noite. Queria apenas ser um rosto anônimo, perdido no vai-vém da vida carioca. Mas nem todos no ônibus estavam tão distraídos. Lucas, um menino de 13 anos com uma mochila rasgada e olhos brilhando de sonhos, não conseguia tirar os olhos do homem de boné. Ele estava sentado a poucos assentos de distância, segurando uma revista de futebol tão gasta que as páginas quase se desfaziam. Na capa, uma foto de Ronaldinho com a camisa do Barcelona erguendo uma taça, o sorriso largo como o sol de Copacabana. Lucas era um fanático por futebol, daqueles que decoravam escalações, imitavam dribles no campinho da escola e sonhavam em um dia jogar no Maracanã. Ele vivia para Ronaldinho, o jogador que transformava cada partida em uma obra de arte, que fazia a bola dançar como se obedecesse a uma música que só ele ouvia. Algo no homem de boné, o jeito de se mover, a curva sutil do sorriso, lembrava Lucas de seu ídolo. Não pode ser. Ele murmurou para si mesmo, folheando a revista até uma página com uma foto de Ronaldinho em um jogo pela seleção brasileira, a camisa amarela brilhando sob os refletores.
Ele olhou de novo para o homem, o coração disparando. Seria possível? O ônibus seguia seu trajeto, o ronco do motor misturado ao murmúrio dos passageiros. Uma jovem chamada Ana, estudante de jornalismo, estava sentada mais à frente, com fones de ouvido que deixavam vazar o som de uma música de George Benjor. Ela segurava o celular com força, os dedos tamborilando nervosamente na capa, como se tentasse ignorar o cansaço de um dia longo na universidade. Ao lado dela, uma senhora idosa, Dona Rosa, segurava uma cesta de frutas que vendia nas ruas, os olhos fixos no chão, como se estivesse perdida em pensamentos. Um homem de terno, provavelmente um funcionário de escritório, lia mensagens no celular, franzindo a testa a cada notificação. E havia João, o motorista, um carioca de cabelos grisalhos e pele marcada pelo sol, que dirigia com a calma de quem conhecia cada curva da cidade. João tinha 20 anos de estrada e seus olhos, sempre atentos ao retrovisor, pareciam captar mais do que apenas o trânsito. Ele sabia quando o clima no ônibus mudava, quando a tranquilidade dava lugar a algo mais pesado. E naquela noite, ele sentiu que algo estava por vir. Aquele Maria de Rue Poucaud. Na parada seguinte, perto de um mercado noturno onde o cheiro de acarajé e cerveja impregnava o ar, 4 jovens subiram no ônibus, trazendo consigo uma energia que fez o ar parecer mais denso. Eram valentões pela aparência e atitude, roupas largas, tênis gastos, correntes brilhando nos pescoços. O líder, Carlos, um rapaz magro com tatuagens cobrindo os braços e um olhar desafiador, entrou primeiro, rindo alto e falando como se o ônibus fosse seu território. Atrás dele vinha um Diego, um garoto mais baixo e quieto, que parecia seguir os outros por obrigação. Marcos, corpulento e barulhento, com uma risada que ecoava como trovão, e Léo, de olhos inquietos, sempre olhando ao redor como se procurasse uma saída. Eles se moviam com a arrogância de quem sabe que pode intimidar, e os outros passageiros instintivamente baixaram os olhos, encolheram-se nos assentos, tentando se tornar invisíveis. Carlos, com um sorriso torto, começou a provocar logo de cara. Ele apontou para Dona Rosa, que segurava sua cesta com força. "Ei, vovó, tá vendendo essas frutas ou é só para enfeite?" Ele disse, alto o suficiente para que todos ouvissem. Marcos riu, batendo no ombro de Léo, que deu um sorriso forçado. Diego, por outro lado, ficou quieto, os olhos fixos no chão, como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Ana tirou um dos fones de ouvido, o corpo tenso, mas sem coragem de olhar diretamente para os valentões. Lucas, segurando sua revista, sentiu o estômago apertar, mas não conseguiu desviar os olhos do homem de boné. Ele queria acreditar que era Ronaldinho, mas o medo o impedia de falar. João, do volante, ajustou o retrovisor, os lábios apertados em uma linha fina. Ele conhecia esse tipo de garoto, jovens perdidos, cheios de raiva e sem rumo, procurando uma faísca para acender seu tédio. O grupo de valentões não demorou a notar Ronaldinho. Ele estava lá no fundo, olhando pela janela, aparentemente alheio ao tumulto. Mas algo nele, talvez a calma, talvez a forma como parecia intocável, atraiu a atenção de Carlos. "Olha só esse cara", Carlos disse, apontando com o queixo. "Tá achando que é quem, sentado aí todo quietinho?" Ele deu um passo à frente, os outros seguindo como uma matilha. "Ei, mano, esqueceu onde é o Brasil ou tá perdido?" A provocação era direta, carregada de desprezo, mas Ronaldinho não reagiu. Ele apenas virou a cabeça ligeiramente, o suficiente para que seus olhos encontrassem os de Carlos por uma fração de segundo. Havia um brilho neles, não de raiva, mas de algo mais profundo. Uma confiança que vinha de anos enfrentando adversários muito mais duros que um grupo de garotos de rua. Marcos, sempre pronto para escalar a tensão, acrescentou: "Aposto que ele nem fala português direito, olha essa cara de gringo." Ele riu esperando que os outros o acompanhassem, mas Diego permaneceu calado, os olhos saltando entre Carlos e Ronaldinho. Havia algo naquele homem que o incomodava, uma presença que ele não conseguia explicar. Léo, por sua vez, deu um empurrãozinho no ombro de Marcos, como se quisesse manter o jogo rolando. "Vai, Carlos, faz ele falar alguma coisa", ele disse, mas sua voz tinha um toque de hesitação. João não aguentou. "Chega de bagunça, rapazes", ele gritou, a voz ecoando pelo ônibus. "Se não se comportarem, vão descer na próxima." Carlos fez um gesto debochado, como se o motorista fosse apenas um velho irritante, mas seus olhos voltaram para Ronaldinho, que permanecia impassível. "O que foi, cara? Tá com medo?" Carlos disse agora mais alto, tentando chamar a atenção de todos. Ele se aproximou, parando a poucos assentos de Ronaldinho,
apoiando-se em um corrimão com uma postura desafiadora. Fala alguma coisa? Ou é mudo mesmo? Os outros passageiros sentiram o clima mudar. Ana segurou o celular com mais força, os nós dos dedos brancos. Dona Rosa murmurou uma prece, os olhos fixos na cesta de frutas, como se ela pudesse proteger lá do que estava por vir. O homem de terno parou de mexer no celular, os olhos saltando para o fundo do ônibus, mas sem coragem de intervir. Lucas, por outro lado, não conseguia se conter. Ele abriu a revista, os dedos trêmulos, e encontrou uma foto de Ronaldinho em um jogo pelo Flamengo. O cabelo cacheado escapando do boné, o mesmo sorriso que ele via agora no homem a poucos metros dali. É ele. Lucas sussurrou, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Ele queria gritar, queria contar para todos, mas o medo o segurava como uma corrente. Ronaldinho, enquanto isso, permanecia em silêncio, mas não estava alheio. Ele via tudo: a arrogância de Carlos, a insegurança de Diego, a curiosidade de Lucas, o nervosismo dos outros passageiros. Ele conhecia esse tipo de situação, não muito diferente de enfrentar uma defesa cerrada em um clássico contra a Argentina. Era tudo uma questão de tempo, de encontrar o momento certo para agir. Ele ajustou o boné, o movimento sutil, quase imperceptível, mas carregado de intenção. Seus olhos voltaram para a janela, onde o rio passava em um borrão de cores e sons. Mas ele estava atento, como um jogador que sabe que o próximo passe pode mudar o jogo. Carlos, sentindo que sua autoridade estava sendo desafiada pela indiferença de Ronaldinho, decidiu aumentar a aposta. Ele deu um passo mais perto, o corpo inclinado para frente, como se quisesse invadir o espaço do homem de boné. "Ei, cara, tô falando com você", ele disse, a voz agora com um toque de raiva. "Acha que é melhor que a gente, é isso?" Ele olhou para os amigos, buscando apoio, e Marcos deu um passo à frente, cruzando os braços com um sorriso provocador. "Aposta que ele tem uns trocados aí, Carlos. Pede para ele dividir", Marcos disse, a risada ecoando pelo ônibus como um trovão. Diego, o mais quieto do grupo, mexeu-se desconfortavelmente. "Carlos, talvez a gente deva deixar para lá", ele murmurou, baixo o suficiente para que só os amigos ouvissem. Mas Carlos o ignorou, os olhos fixos em Ronaldinho, como se ele fosse a chave para provar algo, talvez para si mesmo. "Não, Diego, esse cara tá pedindo", ele disse, a voz carregada de desafio. Ele se inclinou ainda mais, agora a poucos centímetros do assento de Ronaldinho, o dedo apontado como uma arma. "Fala, mano, ou vou ter que te ensinar a falar." O ar no ônibus parecia mais pesado, como se todos estivessem prendendo a respiração. Ana tirou o outro fone de ouvido, os olhos arregalados, mas sem saber o que fazer. Dona Rosa apertou a cesta contra o peito, os lábios movendo-se em uma oração silenciosa. O homem de terno pigarreou, como se quisesse dizer algo, mas desistiu e voltou para o celular. Lucas, no entanto, estava no limite. Ele segurava a revista com tanta força que as páginas começaram a amassar. Ele olhou para a foto de Ronaldinho, a camisa 10, o drible que enganava o mundo, o sorriso que conquistava corações, e depois para o homem de boné. "É ele disse, agora mais alto, mas ainda não o suficiente para ser ouvido por todos. Ele queria acreditar, queria que fosse verdade, mas o medo de estar errado o segurava. João, do volante, sabia que a situação estava saindo do controle. Ele já tinha lidado com brigas, discussões, até assaltos em seus anos como motorista, mas havia algo diferente dessa vez. O homem de boné não era um passageiro qualquer. Havia uma força nele, uma calma que parecia desafiar a lógica. João ajustou o retrovisor, mantendo Carlos e seus amigos na mira, mas também observando Ronaldinho. "Última chance, rapazes", ele gritou, a voz firme. "Sentem-se e calem a boca, ou vão descer agora." Carlos fez um gesto debochado, mas não respondeu ao motorista. Em vez disso, ele voltou sua atenção para Ronaldinho, os olhos estreitados, como se tentasse decifrar o que havia de errado com aquele cara. "Tá me ignorando, é?" ele disse, a voz agora com um tom perigoso. Ele deu um tapa leve no encosto do assento de Ronaldinho, o som ecoando como um aviso. "Não gosta de conversa, né? Então talvez a gente precise de outra coisa." Os outros passageiros começaram a se mexer, desconfortáveis. Ana olhou para a porta, como se calculasse quanto tempo levaria para descer na próxima parada. Dona Rosa fechou os olhos, os dedos apertando a alça da cesta. O homem de terno pigarreou novamente, mas permaneceu em silêncio. Lucas, no entanto, estava quase explodindo. Ele abriu a revista mais uma vez, os olhos saltando entre a foto de Ronaldinho e o homem de boné. "É ele", ele disse, agora em voz alta,
mas ainda não o suficiente para chamar a atenção. Ele queria gritar, queria que todos soubessem, mas o medo o segurava como uma mão invisível. Ronaldinho, enquanto isso, permanecia calmo, mas seus sentidos estavam afiados. Ele sentia a tensão no ar, como o silêncio antes de um chute livre decisivo. Ele viu o desespero de Lucas, a insegurança de Diego, a raiva de Carlos. Ele conhecia esse tipo de jogo. Não era diferente de enfrentar um zagueiro truculento em um clássico. Era tudo uma questão de paciência, de esperar o momento certo para agir. Ele ajustou a mochila no colo, o movimento quase imperceptível, mas carregado de intenção. Seus olhos voltaram para a janela, mas ele estava pronto, como um jogador que sabe que o próximo lance pode mudar tudo. Carlos, sentindo que estava perdendo o controle, decidiu ir all-in. Ele se inclinou ainda mais, agora quase cara a cara com Ronaldinho, o dedo apontado diretamente para ele. "Tá achando que é quem, cara?" Ele disse, a voz alta o suficiente para ecoar pelo ônibus. "Acha que pode sentar aí e fingir que não tá acontecendo nada? Levanta e fala, ou vou te fazer levantar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana deixou o celular escorregar das mãos, o som do aparelho batendo no chão ecoando como um trovão. Dona Rosa abriu os olhos, o rosto pálido. O homem de terno finalmente levantou a cabeça, os olhos arregalados. Lucas, segurando a revista como se fosse um escudo, sentiu o coração disparar. Ele olhou para Ronaldinho, esperando, rezando para que o homem de boné fosse quem ele pensava. E Ronaldinho, pela primeira vez, moveu-se. Ele levantou a cabeça, o boné projetando uma sombra sobre seus olhos, mas o sorriso ainda lá, sutil, quase imperceptível. Ele não disse nada, mas o gesto foi suficiente para fazer Carlos hesitar, apenas por um instante. O ônibus continuou sua jornada, o ronco do motor misturado ao silêncio tenso dos passageiros. João segurava o volante com força, os olhos fixos no retrovisor. Ele sabia que algo estava para acontecer, algo que poderia mudar o rumo daquela noite. E no fundo do ônibus, Ronaldinho Gaúcho, o mago da bola, permanecia calmo, mas pronto, como um jogador que sabe que o próximo drible pode mudar o jogo. O rio lá fora continuava sua dança, alheio ao drama que se desenrolava dentro daquele ônibus velho, mas ali, naquele espaço apertado, uma história estava prestes a começar, uma história de coragem, humildade e a força de um homem que não precisava de holofotes para brilhar. O ônibus avançava pelas ruas sinuosas do Rio de Janeiro, o ronco do motor misturando-se ao zumbido dos postes de luz e ao som distante de uma roda de samba que ecoava em algum beco. A noite carioca, com sua mistura de calor úmido e energia pulsante, parecia alheia ao drama que se desenrolava dentro do veículo. Sob as luzes fluorescentes que piscavam intermitentemente, o ar estava carregado, como se o próprio tempo tivesse parado, esperando o próximo movimento. Os passageiros, antes apenas rostos anônimos em uma jornada rotineira, agora eram testemunhas de um embate silencioso, mas intenso. No centro do palco, Carlos, o líder dos valentões, inclinava-se sobre o assento de Ronaldinho Gaúcho, seu dedo apontado como uma lança, a voz carregada de provocação. "Tá achando que é quem, cara? Levanta e fala, ou vou te fazer levantar." Ele repetiu, a raiva crescendo em seu tom, como se a indiferença do homem de boné fosse uma afronta pessoal. Atrás dele, Marcos ria alto, batendo no ombro de Léo, que tentava acompanhar com um sorriso forçado. Diego, o mais quieto do grupo, permanecia um passo atrás, os olhos saltando entre Carlos e Ronaldinho, uma inquietação crescendo em seu peito. Algo naquela calma do homem de boné o perturbava, como se ele soubesse que estavam brincando com fogo. Ronaldinho, sentado com a mochila no colo, não se mexeu de imediato. Seus olhos, parcialmente escondidos pela aba do boné, fixaram-se em Carlos por um breve momento, e um leve sorriso curvou seus lábios. Não de deboche, mas de quem já viu esse tipo de jogo antes. Ele conhecia a linguagem das provocações, tão comum nos campinhos de terra onde cresceu quanto nas arquibancadas lotadas do Camp Nou. Era tudo uma dança, e ele sabia os passos. Mas ali naquele ônibus, ele não queria dançar para vencer. Queria apenas que todos saíssem inteiros. Ele ajustou a postura, inclinando-se ligeiramente para a frente, as mãos ainda descansando na mochila, mas os ombros relaxados, como um jogador esperando o apito inicial. "Cê tá gastando energia à toa, rapaz", ele disse, a voz baixa, mas clara, com aquele sotaque gaúcho que carregava um toque de suavidade. "Não precisa disso. A noite tá bonita lá fora, vai curtir." As palavras eram simples, quase amigáveis, mas havia um peso nelas, uma autoridade natural que fez Carlos hesitar por uma fração de segundo.
Os outros passageiros sentiram a mudança no ar. Ana, a estudante de jornalismo, deixou os fones de ouvido caírem no colo, os olhos arregalados, como se tentasse decifrar o que estava acontecendo. Dona Rosa, a vendedora ambulante, parou de murmurar suas preces, os dedos ainda apertando a alça da cesta de frutas, mas agora com um brilho de curiosidade no olhar. O homem de terno, que até então fingia estar absorto no celular, levantou a cabeça, os óculos refletindo a luz fluorescente enquanto observava a cena. Lucas, o menino com a revista de futebol, estava no limite. Ele segurava as páginas com tanta força que o papel começava a rasgar. Seus olhos saltavam entre Ronaldinho e a foto na revista, a camisa 10, o drible impossível, o sorriso que conquistava o mundo. É ele, Lucas sussurrou, agora mais alto, mas ainda preso pelo medo de falar em voz alta. Ele queria gritar, queria que todos soubessem, mas a tensão no ônibus o mantinha calado como um torcedor esperando o gol na prorrogação. Carlos, no entanto, não estava disposto a recuar. A hesitação inicial deu lugar a uma raiva renovada, alimentada pela necessidade de manter o controle. Ele bateu com mais força no encosto do assento de Ronaldinho, o som ecoando como um tambor no silêncio do ônibus. Tá me chamando de otário, é isso? Ele disse, a voz agora um rugido. Levanta, cara, ou vou te tirar daí. Ele deu um passo à frente, o corpo inclinado, como se estivesse pronto para agarrar Ronaldinho. Marcos, sentindo a deixa, avançou também, cruzando os braços com um sorriso arrogante. Aposta que ele não tem nada, Carlos. Só um cara qualquer tentando bancar o durão, ele disse, a risada cortando o ar como uma faca. Léo, sempre o mais inquieto, riu junto. Mas seu olhar não deixava Ronaldinho, como se tentasse entender por que aquele homem não parecia nem um pouco intimidado. Diego, por outro lado, deu um passo para trás, os punhos cerrados, mas os olhos cheios de dúvida. Carlos, deixa pra lá, mano. Ele murmurou quase inaudível. Isso não tá certo. João, o motorista, sabia que a situação estava a um fio de explodir. Ele já tinha visto brigas começarem por menos, um olhar errado, uma palavra mal colocada. Mas havia algo diferente dessa vez. O homem de boné não era apenas um passageiro. Ele carregava uma presença que desafiava a lógica, uma calma que parecia absorver a energia caótica do grupo de valentões. João pisou no freio com mais força do que o necessário, fazendo o ônibus balançar, e gritou pelo microfone. Já chega, seus moleques. Sentem-se agora, ou juro que paro na delegacia mais próxima. Sua voz era firme, mas havia um toque de cansaço nela, como se ele soubesse que palavras nem sempre eram suficientes. Carlos fez um gesto debochado, apontando para João sem nem olhar para ele. Calma, vovô, a gente tá conversando, ele disse. Mas seus olhos nunca deixaram Ronaldinho como se ele fosse o verdadeiro adversário. A tensão no ônibus era palpável como o silêncio antes de uma cobrança de pênalti. Ana, agora sem os fones, segurava o celular com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela olhou para Dona Rosa, como se buscasse algum tipo de reassurance, mas a idosa apenas balançou a cabeça, os lábios movendo-se em uma prece silenciosa. O homem de terno pigarreou, mas não disse nada, os olhos saltando entre Carlos e Ronaldinho. Lucas, no entanto, não aguentava mais. Ele abriu a revista de novo, os dedos trêmulos, e encontrou uma foto de Ronaldinho em um jogo pelo Flamengo, o cabelo cacheado escapando do boné, o mesmo sorriso que ele via agora no homem a poucos metros dali. É ele disse, agora em voz alta, mas ainda não o suficiente para ser ouvido por todos. Ele olhou para Ana, que estava sentada a poucos assentos de distância, e sussurrou. Você já viu Ronaldinho Gaúcho? Acho que é ele. Ana franziu a testa confusa, mas olhou para Ronaldinho tentando enxergar o que Lucas via. Não sei, moleque. Ela respondeu, baixo. Parece só um cara qualquer. Carlos, sentindo que estava perdendo a atenção, decidiu escalar o confronto. Ele se inclinou ainda mais, agora quase cara a cara com Ronaldinho, e deu um empurrão leve no ombro dele. Tá surdo, é? Fala alguma coisa ou vou te ensinar a falar? O gesto foi pequeno, mas carregado de ameaça, como o primeiro trovão antes da tempestade. Marcos riu alto, batendo palmas como se estivesse em um show. Isso, Carlos. Mostra pra ele quem manda, ele disse, a voz ecoando pelo ônibus. Léo, sempre o mais agitado, deu um passo à frente, como se quisesse entrar no jogo, mas Diego agarrou seu braço balançando a cabeça. Para, Léo, isso tá indo longe demais, ele sussurrou, mas Léo apenas deu de ombros, os olhos brilhando com uma mistura de excitação e medo. Ronaldinho, pela primeira vez, moveu-se de verdade. Ele levantou a cabeça, o boné projetando uma sombra sobre seus olhos, mas o sorriso ainda lá,
agora mais pronunciado, como se ele estivesse achando graça na situação. Ele se inclinou para frente, as mãos ainda na mochila, mas os ombros agora mais abertos, a postura de um jogador que sabe que o jogo está prestes a mudar. Você já jogou bola, rapaz? Ele perguntou. A voz calma, quase casual, mas com um tom que fez todos no ônibus prestarem atenção. Porque tá parecendo que você tá querendo marcar um gol, mas tá chutando pro lado errado. As palavras eram leves, quase brincalhonas, mas carregavam uma força que fez Carlos recuar um passo, como se tivesse levado um drible inesperado. Os passageiros, que até então estavam paralisados, começaram a reagir. Ana deixou escapar um suspiro, os olhos arregalados, como se não acreditasse no que acabara de ouvir. Dona Rosa abriu um sorriso tímido, os dedos relaxando na alça da cesta. O homem de terno pigarreou de novo, mas agora com um brilho de interesse nos olhos. Lucas, no entanto, estava em êxtase. Ele abriu a revista com um movimento rápido, os dedos trêmulos, e encontrou uma foto de Ronaldinho em um jogo pela seleção brasileira. A camisa amarela brilhando sob os refletores, o mesmo sorriso que ele via agora no homem de boné. É ele gritou, agora sem se conter, a voz ecoando pelo ônibus. É Ronaldinho Gaúcho. O grito de Lucas foi como uma faísca em um barril de pólvora. Todos os olhos se voltaram para ele, depois para Ronaldinho, depois de volta para Lucas. Ana, pega de surpresa, olhou para o menino, depois para o homem de boné, tentando processar o que acabara de ouvir. Ronaldinho? Sério? Ela sussurrou, pegando o celular e abrindo o YouTube com dedos trêmulos. Ela digitou Ronaldinho Gaúcho. E o primeiro vídeo que apareceu foi um compilado de dribles do craque no Barcelona, a bola dançando sob seus pés como se fosse parte de seu corpo. Ela olhou para Ronaldinho, depois para o vídeo, e seus olhos se arregalaram. Meu Deus, ela murmurou, mostrando o celular para Lucas. É ele mesmo. Carlos, no entanto, não estava pronto para aceitar. Ele riu, mas era uma risada forçada, nervosa. Ronaldinho, tá louco, moleque, ele disse apontando para Lucas. Esse cara não é ninguém, só um otário qualquer. Mas sua voz tremia, e seus olhos saltavam entre Ronaldinho e os amigos, como se buscasse confirmação. Marcos, sempre o mais barulhento, riu junto, mas havia um toque de incerteza em sua risada. É, moleque, para de inventar. Esse cara não parece nada com um jogador, ele disse. Mas seus olhos não deixavam Ronaldinho, como se ele também começasse a duvidar. Léo, por outro lado, ficou quieto, os olhos estreitados, como se tentasse lembrar de algo. Diego, o mais hesitante, puxou a manga de Carlos. Mano, e se for ele mesmo? Eu já vi ele na TV, aquele cabelo, aquele jeito. Ele sussurrou, mas Carlos o cortou com um olhar fulminante. Cala a boca, Diego. Não é ninguém. Ronaldinho, enquanto isso, permanecia calmo, o sorriso agora mais evidente, como se ele estivesse se divertindo com a situação. Ele se levantou lentamente, o movimento fluido, quase dançante, como se estivesse prestes a entrar em campo. Ele não era alto, mas sua presença parecia preencher o ônibus, como um craque que domina o gramado sem precisar gritar. Ele tirou o boné, revelando os cachos rebeldes que o mundo inteiro conhecia, e olhou diretamente para Carlos. Você tá apostando alto, rapaz, ele disse, a voz ainda calma, mas agora com um toque de firmeza. Mas tá jogando contra o time errado. Quer brigar? Não vai ganhar nada. Quer conversar? Aí talvez a gente chegue a algum lugar. Ele fez uma pausa, os olhos percorrendo o grupo de valentões, depois os passageiros, como se estivesse falando com todos ali. A vida é como um jogo, sabe? Você pode chutar com raiva ou pode jogar bonito. Escolhe. As palavras de Ronaldinho foram como um passe perfeito, direto ao coração de todos no ônibus. Ana deixou o celular escorregar das mãos, o vídeo de Ronaldinho ainda rodando, o som dos aplausos da torcida ecoando baixinho. Dona Rosa abriu um sorriso largo, os olhos brilhando com uma mistura de admiração e esperança. O homem de terno finalmente guardou o celular, os olhos fixos em Ronaldinho, como se estivesse vendo um herói de verdade. Lucas, por sua vez, estava em transe. Ele levantou a revista, apontando para a foto de Ronaldinho. Eu sabia que era ele. Ele gritou, a voz cheia de emoção. É o Ronaldinho Gaúcho, o melhor do mundo. Carlos, agora claramente abalado, tentou manter a fachada. Ele riu, mas era uma risada vazia, como o eco de um estádio vazio. Tá, eu sou o Pelé, ele disse, mas sua voz tremia, e seus olhos saltavam entre Ronaldinho e os amigos, como se ele soubesse que estava perdendo o jogo. Marcos, sentindo a pressão, deu um passo à frente, como se quisesse recuperar o controle.
Se é tão foda assim, prova, ele disse, apontando para Ronaldinho. Faz alguma coisa então. Ele deu um empurrão no ar, como se quisesse provocar Ronaldinho a reagir. Ronaldinho, no entanto, não caiu na armadilha. Ele deu um passo à frente, um movimento tão suave que parecia um drible, e parou a poucos centímetros de Marcos. Ele não levantou os punhos. Não fez nenhuma ameaça. Em vez disso, ele olhou diretamente nos olhos de Marcos, o sorriso ainda lá, mas agora com um toque de seriedade. Quero te contar uma coisa, ele disse, a voz baixa, mas firme. Quando eu era moleque lá em Porto Alegre, eu também queria mostrar que era o melhor, mas aprendi que ser o melhor não é derrubar os outros, é levantar quem está no chão. Ele fez uma pausa, os olhos percorrendo o grupo de valentões. Vocês têm força, eu vejo isso, mas estão usando ela do jeito errado. As palavras de Ronaldinho foram como um gol de placa, silenciando o ônibus inteiro. Ana, agora com lágrimas nos olhos, assentiu, como se aquelas palavras falassem diretamente com ela. Dona Rosa apertou a cesta de frutas contra o peito, um sorriso tímido nos lábios. O homem de terno deixou escapar um suspiro, como se estivesse repensando algo em sua própria vida. Lucas, segurando a revista como um troféu, olhou para Ronaldinho com uma admiração que beirava a idolatria. Ele é o cara. Ele sussurrou, os olhos brilhando. Carlos, no entanto, ainda não estava pronto para desistir. Ele deu um passo à frente, o peito estufado, como se quisesse recuperar o controle. Tá, beleza, Ronaldinho, ou sei lá quem você é. Ele disse, a voz agora com um toque de desespero. Mas isso aqui não é o Maracanã, cara. Aqui é a rua, e na rua a gente manda. Ele apontou para Ronaldinho, mas seu dedo tremia, e seus olhos traíam o medo que começava a crescer. Ronaldinho, pela primeira vez, riu. Uma risada baixa, genuína, como se ele estivesse realmente se divertindo. A rua é? Ele disse, balançando a cabeça. Eu cresci na rua, rapaz. E sabe o que aprendi? Que a rua não é sobre quem grita mais alto. É sobre quem ajuda os outros a se levantarem. Ele olhou para Carlos, depois para os outros valentões e finalmente para os passageiros. Vocês querem mandar? Então mandem com respeito. Porque no fim, é isso que faz um homem de verdade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até João do volante parecia hipnotizado, os olhos fixos no retrovisor. Ele parou o ônibus em uma esquina tranquila, as portas se abrindo com um chiado. Tá na hora de escolher, rapazes, ele disse, a voz firme, mas com um toque de gentileza. Ou descem, ou se comportam. Vocês decidem. Carlos olhou para Ronaldinho, depois para os amigos, depois para os passageiros, que agora o encaravam com uma mistura de desprezo e esperança. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nada saiu. Diego, o mais quieto, deu um passo à frente, os olhos fixos em Ronaldinho. Desculpa, cara, ele disse, a voz quase inaudível. A gente não sabia. Ele olhou para o chão, os punhos cerrados, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Ronaldinho assentiu, o sorriso voltando ao rosto. Tá tudo bem, rapaz, ele disse. Mas agora vocês sabem. Escolham o próximo passe com cuidado. Ele se sentou novamente, como se nada tivesse acontecido, mas sua presença agora dominava o ônibus, como um craque que acabou de marcar o gol da vitória. Os passageiros começaram a murmurar, a tensão dando lugar a uma onda de admiração. Ana pegou o celular, o vídeo de Ronaldinho ainda rodando, e mostrou para Dona Rosa, que assentiu com um sorriso. Lucas levantou a revista, apontando para a foto de Ronaldinho. Eu disse. Eu sabia que era ele. Ele gritou, a voz cheia de alegria. O homem de terno, pela primeira vez, sorriu, balançando a cabeça como se não acreditasse no que acabara de presenciar. O ônibus continuou sua jornada. Mas algo havia mudado. Ronaldinho Gaúcho, o mago da bola, havia transformado aquele espaço apertado em um campo de lições, onde o respeito e a humildade eram as verdadeiras jogadas de mestre. Mas a noite ainda não tinha acabado, e todos, de Carlos a Lucas, de Ana a João, sabiam que o próximo lance seria decisivo.